Bom dia, meus amores, turminha do terceiro ano. E aí, como é que tá sendo o dia de vocês hoje? Já tomaram café? Já escovaram os dentes? Já? Então, vamos começar mais uma aula e hoje a aula é bem interessante porque nós vamos falar sobre o bairro. Vocês já pararam para pensar sobre o bairro de vocês? O que compõe o bairro? Todas as características de um bairro? E aí, vamos ver mais um pouco? Então, a tia quer pedir para vocês pegar o livro de história na página 48. Vamos lá? Pegar aí, página 48 e vamos fazer a leitura do texto para que a gente possa compreender a nossa aula bem melhor, tá bom? Eu vou ler o trechinho com vocês. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Todos conhecem essa cantiga, né? Ela faz parte de uma música muito antiga que os seus pais, seus avós, seus tataravós com certeza já cantavam, é chamada de cantiga de roda. É uma música que se canta em roda com amigos, né? Com os professores, os colegas. E aí a gente vai agora ler com a tia esse textinho que tem abaixo desse trecho da música. Grande parte dos bairros se forma a partir de um conjunto de ruas e casas. Com o passar do tempo, o bairro vai crescendo, a população vai aumentando e vários estabelecimentos comerciais instalam-se no bairro, como lojas, padarias, farmácias, supermercados, etc. Agora a gente vai parar um pouquinho para pensar. Você lembra exatamente do dia em que você começou a morar nesse lugar onde você mora hoje? Por exemplo, a tia tem 24 anos. Eu vim para cá, para o bairro Parque São Gerardo, no ano 2000. E vocês já moram aqui desde o dia que vocês nasceram? Ou vocês moravam em um outro bairro e passaram a morar neste bairro? Antes a tia morava no Planalto Calcaia. Então, de 2000 para cá, a tia tem morado aqui, no Parque São Gerardo, né? São Gerardo. São 20 anos morando nesse bairro. É muito tempo, né? Então a tia conhece bastante as mudanças que aconteceram aqui. Antes não tinha grandes padarias, não tinham tantos supermercados como tem hoje. Hoje a gente tem quais supermercados? Do Valdir, do André, né? Tem as padarias, a gente tem aqui 4 padarias nesse bairro. Você já visitou as 4 padarias? Você já comprou alguma coisa nessas 4 padarias com o papai, com a mamãe, com a avó, com o tio? Então, além de padarias, nós temos açaiterias, sorveterias, nós temos pizzarias, nós temos lanchonetes, então nós temos muitas coisas no bairro, né? Então, o bairro, ele vai crescendo e à medida que a população vai aumentando, novos comércios, novas lojas, novos empreendimentos vão se instalando ali. Nesse bairro tem Lava Jato. O que é o Lava Jato? É uma empresa onde ela faz o serviço da limpeza de carros e motos, ônibus, caminhões. Aqui nesse bairro a gente tem esse tipo de empresa que faz esse serviço de Lava Jato. A gente tem uma garagem, né, que faz a limpeza de ônibus, pinta, faz esse processo de reforma. Você conhece onde fica essa garagem? Porque você não pede para o seu pai começar a lhe mostrar, para sua mãe, para o tio, para o irmão mais velho, algumas empresas, alguns empreendimentos que você não conhecia e que existem nesse bairro. Tem vários mesmos. Então seria bom vocês conhecerem. No bairro que nós moramos existe escola pública e escola privada. Existe a privada, que é a Estação Criança, né, que é essa escola que vocês estudam, né, a única escola privada que tem no nosso bairro até agora. E escola pública, a gente tem duas escolas públicas aqui nesse bairro. Uma é escola e 2 são creches. Então a gente tem mais ou menos em volta de 2 a 3 escolas, tá bom? E aí a gente vai aprender mais um pouco, vou continuar a leitura. O bairro também recebe transporte coletivo, iluminação, saneamento, posto de saúde, para melhorar a vida das pessoas que moram nele. Meus amores, a tia quer fazer uma pergunta para vocês. Como é que está a iluminação pública da rua de vocês?
As ruas estão funcionando normalmente, hein? Vamos fazer o seguinte, hoje à noite vocês vão conferir como é que está a iluminação pública da rua de vocês, tá certo? E outra coisa, vocês perceberam uma mudança no bairro? Antes, os ônibus, eles passavam somente pela avenida principal, né, pela rua. Hoje a gente tem uma nova linha de ônibus, que é a linha que passa dentro do nosso bairro. Você já viu esse ônibus passando aí pertinho da sua casa? Nós ganhamos uma nova linha, né, de ônibus, então mais uma mudança para o nosso bairro, né, que foi a chegada desse ônibus alternativo que passa bem pertinho da nossa casa, sem precisarmos ir lá para a parada de ônibus que fica do outro lado da rua, né? Então a gente vai continuar aqui a leitura. Assim como as cidades, os bairros possuem história, carregam importância para as pessoas que vivem e fazem parte dela. O seu nome e o porquê de uma praça estar em um local determinado são explicados através da história. Assim é importante que você conheça seu bairro para poder entender a sua própria história e seus antecedentes, né? Então, conhecendo o nosso bairro, a gente vai compreender a evolução que teve. Como a tia disse, eu moro aqui desde 2000 e antes não tinha tantas coisas como tem hoje. Eu lembro que era muito difícil existir muitas casas na vizinhança. Era uma casa aqui e a outra lá na esquina. As casas eram muito afastadas umas das outras, mas à medida que os anos foram se passando, novas pessoas passaram a morar aqui e, consequentemente, construíram novas casas e, com isso, foi aumentando também as lojas, empreendimentos, padarias, mercantis, supermercados, lojinhas, enfim. Vamos agora virar a página para a página 49 e continuar a leitura, porém agora é sobre o endereço. Para facilitar a identificação da sua residência, cada rua tem um nome e cada casa ou prédio tem um número. Por exemplo, vocês moram em qual rua? Existe nesse bairro muitas ruas, né? A Rua Terra Rica, a Rua Santa Helena, o Eliezer Góes, e cada pessoa, cada casa, existe uma numeração. Cada casa está em sua própria rua e existe uma numeração para a sua casa. Assim, as correspondências devem conter o nome completo, o número da casa, o número da rua e o CEP daquela rua também. A rua, ela tem um número também. Assim como a sua casa tem um número, a rua ela também tem um número, né? O bairro ele tem um número. E é por isso que nós dizemos que é chamado de CEP, tá bom? Vamos agora para o próximo ponto, certo? Vocês estão vendo aí esse desenho de uma carta? Dentro desse desenho tem o nome de uma pessoa, Lúcia Maria da Silva. Tem a rua Duque de Caxias, 103 é o número da casa dela, o CEP 54011.00 e tem também o local onde ela mora, né, o estado, que é Olinda, Pernambuco. Então, nós já entendemos a importância da rua, do número e do CEP. Uma das importâncias é para que possamos receber correspondências, né? Cartas, quando a mamãe e o papai recebem aquela conta da água, conta da energia, quando a mamãe e o papai recebem o cartão pelo correio, eles só recebem porque eles registraram o número da casa, o nome da rua e o CEP deles no seu endereço, tá bom? Os tipos de bairro. Os bairros se diferenciam de acordo com o tipo de atividade que neles se desenvolve. Bairros residenciais. Os bairros residenciais, nele predomina residências, né? Casas. E a vida dos moradores é bem tranquila. Então é aquele bairro cheio de casas. O que é um bairro comercial? Existe um grande número de lojas onde as pessoas da comunidade fazem suas compras. Um bairro comercial ele precisa ter muitas lojas, ele precisa ter um fluxo muito grande de pessoas comprando. Não é o caso do nosso bairro, né? Nosso bairro tem padarias, tem supermercados, tem lojas,
porém ele não é comercial, porque não existe tantas lojas assim. Bairros industriais são bairros onde encontramos muitas fábricas e às vezes os operários são os próprios moradores. Nosso bairro é industrial? Não, porque não existe nenhuma indústria aqui no nosso bairro, tá bom? Bairros históricos são bairros onde boa parte da construção é antiga e faz parte da história da cidade. Igrejas, sobrados, construídos na época da colonização do Brasil, são considerados patrimônios históricos e sua arquitetura não pode ser modificada. Bairros históricos são muito visitados por turistas. Por exemplo, o que é um bairro histórico? Como o texto já falou, é um bairro onde tem alguma residência, alguma igreja, qualquer coisa que remeta à construção da história. E essa história pode começar lá no período da colonização ou bem antes, né? A colonização foi o período que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, meus amores, se vocês pararem para pensar, esses bairros que são considerados históricos, eles têm uma grande importância para toda a cidade, porque quanto mais história existe no bairro, quanto mais patrimônio aquele bairro tem, patrimônio cultural, que está atrelado à história do nosso país, mais turistas aquele bairro vai receber. A tia viajou mais ou menos em 2015 para Salvador. E um dos bairros de Salvador é Pelourinho. E lá é um bairro muito histórico, né? Muito cultural. Lá tem as igrejas, lá tem as antigas construções. E uma das construções foi onde o Michael Jackson gravou seu vídeo Olodum, aqui mesmo no Brasil, né, no bairro Pelourinho, e lá ele fez esse vídeo, fez uma dança com os moradores que moravam ali pertinho. Então, aquele bairro ele é muito visitado por turistas. No dia que a tia foi, tinha tanta gente que a tia nem conseguia um lugar direito para ficar em pé. Então, você vê como era movimentado aquele bairro. A todo momento tinha pessoas comprando, pessoas visitando lojas, pessoas batendo foto, entrando das igrejas, saindo das igrejas, jantando, almoçando. Então era um bairro muito visitado, porque ele era um bairro histórico e também comercial, porque ele tinha grandes pessoas usando o comércio daquela localidade. Então a gente já aprendeu aí o que é um bairro, né? Um bairro é um lugar onde existe um conjunto de casas e de moradores. Nós aprendemos os tipos de bairro. Existem bairros históricos que têm algum patrimônio histórico, alguma importância para o seu país, alguma importância para o mundo, que tenha algum patrimônio que esteja atrelado com a construção histórica. A gente aprendeu que existe o bairro industrial, que é aquele bairro que tem alguma indústria, alguma fábrica, pelo menos deve existir pelo menos 2 a 3 fábricas e precisa ter pelo menos uma indústria para ser considerado um bairro industrial, né? Uma indústria de carro, uma indústria de alimentos, de roupa, não importa. Precisa ter pelo menos uma indústria, tá bom? Uma indústria para ser considerado um bairro industrial. E existem bairros comerciais, que são aqueles bairros que têm grande fluxo de comercialização, pessoas comprando, pessoas indo, pessoas voltando. E existem os bairros residenciais, que são aqueles bairros mais simples, uma vida mais tranquila, cada um tem a sua casa, as pessoas sentam na calçada, conversam, mas não tem aquele fluxo muito grande de carro, onde pessoas vêm comprar, onde pessoas saem, onde pessoas entram. Não tem isso. É um bairro normal, como é o caso do nosso bairro, né? O Parque São Gerardo. Ele não se encaixa em nenhum desses bairros aí, né? Não é comercial, não é industrial e também não é histórico. Ele é apenas um bairro residencial, o que é muito bom, né? Porque a gente consegue ter tranquilidade e vocês conseguem brincar melhor nas ruas, né? Agora, já tendo visto todo o conceito de tipos de bairro, tendo aprendido o que é um endereço, o que é um CEP, por que existe um número nas casas, vamos agora responder o exercício da página 5.1, tá certo? Já pegaram o livro de vocês, colocaram na página 51? Então vamos lá. Então, na questão 4, o livro está pedindo para que
que possamos observar a fotografia e escrever as características do bairro. Meus amores, o que é que vocês percebem nessa fotografia aí? Tia, eu tô vendo uma usina, tô vendo aqui uma fábrica, uma indústria. Isso mesmo. Se você vê uma fábrica, né, uma indústria, significa que esse bairro é um bairro industrial. Então a gente vai copiar aí, ó. 4. Bairro industrial. Aí o livro está pedindo para a gente escrever as características do bairro, né? Vamos lá escrever as características do bairro. Tem muitas casas. O que mais? O que mais que você percebeu? Tem indústria, nós já colocamos que ele é um bairro industrial. Muita vegetação, possui muita vegetação, né? Tem muitas árvores. Possui muitas vegetações. O que mais? Tem mais alguma observação aí sobre esse bairro? Ele é grande ou é pequeno? Ele é grande, né? Ele é um bairro grande. Ele é um bairro grande. Então você vai copiar aí, ou então se você escreveu outras coisas, você pode colocar. Coloque as suas impressões acerca desse bairro. Ele é grande, ele tem muita vegetação, ele tem indústria, né? Então a gente vai agora para a questão 5. Enquanto isso a tia apaga a questão 4 e vocês pausam para copiar, tá bom? A questão 5. Encontre no diagrama os tipos de bairro e complete corretamente as frases abaixo. E aí tem um diagrama na questão 5, né? E nós temos que encontrar os tipos de bairro. Nós já aprendemos que existe o bairro comercial. Então você vai procurar aí no seu diagrama o nome comerciais, tá certo? Nós aprendemos que tem os bairros residenciais. Você vai procurar esse nome, essa palavra, no seu diagrama, certo? Comerciais e residenciais. Tem os bairros industriais, procura aí também. Tá super fácil de encontrar. E tem os bairros históricos, certo? Temos aí os 4 tipos de bairro. Então, você vai procurar. Enquanto você procura, a tia vai apagando, você dá uma pausa para tentar achar esses bairros. E aí, encontraram os bairros? Encontraram o diagrama, esse caça-palavras? Vou dar uma dica. Você pode consultar linha por linha, você vai olhar a primeira linha. Se você encontrar, show! Aí você vai na segunda linha, depois na terceira, na quarta. Se você viu que não estão em linhas, procure por coluna, coluna por coluna, até você encontrar suas palavras, tá bom? Vamos agora para o item A da questão 5. Os bairros onde há muitas lojas são chamados de... Os bairros que têm muitas lojas são chamados de bairros comerciais, né? São chamados de bairros comerciais. B. Nos bairros que encontramos várias residências e uma vida tranquila. É o caso do Parque São Gerardo. Que bairro é esse? Ele é comercial, ele é histórico, ou ele é industrial ou residencial? Residencial, né? Então você vai botar bairro residenciais. Porque tem muitas residências e vida tranquila. C. Os bairros onde se encontram muitas fábricas são chamados de industriais, né?
viver no bairro onde há um grande número de construção histórica. São bairros históricos, né? Um grande número de construção históricas, né? Prédios antigos, ou então uma casa onde já morou algum personagem histórico, né? Que faz parte da nossa história, ou então algum lugar onde tenha uma tribo indígena, também é considerado bairro histórico, porque os índios são considerados patrimônio nacional, tá bom? Então, você vai colocando aí os seus pontos e respondendo a questão 5, certo? Quando você copia, novamente a tia vai apagar para que nós possamos resolver a questão 6, tá bom? Vamos lá. Vai. Vamos para a questão 6. Classifique os bairros a seguir de acordo com a legenda. Poxa, tia, já está muito fácil, eu já sei a característica dos bairros e agora eu vou fazer sozinho. Muito bem, você vai fazer sozinho. Você vai perceber que para os bairros industriais você vai pintar de verde, certo? Os residenciais de laranja, os comerciais da cor vermelha e os históricos da cor roxa. E você vai pintar as bolinhas, tá certo? Por exemplo, na primeira imagem tem muitos carros, muitos carros passando. Quando tem muitos carros passando assim, significa que existem muitas lojas, muito comércio. Você pode ver que tem lojas de um lado e do outro. Quando é um bairro cheio de lojas de comércio, de um fluxo muito grande de pessoas circulando nas ruas e de carros, significa que aquele bairro é o quê? Comercial. Então você vai pintar a primeira imagem, a primeira bolinha da cor vermelha. Agora eu tinha que fazer uma observação para vocês. A tia falou que o nosso bairro é um bairro residencial, mas nós temos aqui uma tribo indígena, né, que é conhecida como os Tapebas. Eles têm uma comunidade própria, eles têm um posto próprio, né, um pequeno hospital onde eles podem se consultar. Eles têm a escola indígena. Então, eles têm escola, posto, hospital próprio deles. Naquela escola estuda pessoas que são índios. E naquele posto consulta-se pessoas que são índios, tá bom? Então, o nosso bairro ele é residencial, porque ele possui muitas residências e é um bairro tranquilo. Mas ele também tem uma característica de um bairro histórico, porque nele habita uma tribo indígena e os índios são considerados um patrimônio nacional. Então a gente pode dizer que o nosso bairro ele tem características de um bairro histórico, porém ele não é um bairro 100% histórico porque não possui nenhuma arquitetura antiga, não possui nenhuma igreja antiga, não possui nenhuma casa onde algum personagem histórico como Napoleão, ou então Dom Pedro, ou então algum outro personagem veio, construiu alguma coisa ou morou, tá bom? A gente não tem nada que atraia o turismo, porém, não no nosso bairro. Porém, no nosso bairro existe uma tribo indígena, o que caracteriza o nosso bairro é semelhança, com alguma semelhança de um bairro histórico. Vamos continuar a questão 6. Você já identificou que a primeira imagem trata-se de uma imagem comercial e a segunda tem muitas residências, muitas. Quando o bairro tem muitas residências, ele é o quê? Residencial. Na terceira, olha essa fumaça saindo aí dessa tubulação. Quando existe muita fumaça assim saindo pelos ares, significa alguma coisa. E aí eu vou dar duas opções. Ou está tendo um incêndio, ou existe uma indústria ali. Na opinião de vocês, está tendo um incêndio? Não está tendo um incêndio. Então existe uma indústria naquele lugar. Então aquele bairro ele é industrial, né? Então você vai pintar aí essa terceira imagem pela cor verde. Na quarta imagem tem prédios muito coloridos, muito antigos, que é muito bem arquitetado, né? Significa que são prédios, são lugares
históricos. Então você vai pintar pela cor roxa. E no último, existem casas bem separadas umas das outras, certo? Porém, existem muitas casas. Novamente, é um bairro residencial. Então a ordem é essa, tá? Comercial, residencial, histórico, eu vou escrever aqui em cima, tá certo? Para não confundir vocês, que ele é um bairro histórico. Para vocês saberem que as imagens que estão uma do lado da outra está nessa ordem: comercial, residencial e histórico. Abaixo, perdão, tinha se confundido aqui, não é histórico, é industrial, porque tem o desenho de usina, certo? Industrial. Agora sim, o histórico. E por último, residencial novamente, porque tem muitas residências. Ó, não se confunda, a tia se confundiu aqui, mas por favor não se confunda. Primeira imagem comercial, segunda imagem residencial, terceira imagem industrial, porque tem indústrias, quarta imagem logo abaixo, histórico e quinta imagem residencial, tá? Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Nós terminamos por aqui o nosso exercício, né? Toda a aprendizagem que a gente teve hoje. Na próxima aula nós vamos conhecer outras coisas, sabe? Ainda sobre os bairros, que são os serviços públicos e os serviços particulares. E por enquanto a tia quer deixar para vocês uma curiosidade. Na verdade, é um exercíciozinho, só que ele é bem prático. Vocês vão perguntar para a mamãe e para o papai por que o nosso bairro se chama Parque São Gerardo. Você vai lá e pergunta para ele. Se eles não souberem me responder, peçam para ele fazer aquela boa pesquisa no Google. Bota lá no Google o que significa Parque São Gerardo. Coloca lá para vocês saberem por que o nosso bairro tem esse nome, tá bom? E também façam a pesquisa da rua de vocês. Qual é o nome da rua de vocês? Pesquisa lá. Então é importante todos nós sabermos, e na próxima aula a tia vai querer saber sobre essa pesquisa, o que foi que vocês encontraram. Eu quero que vocês me mandem mensagens para o grupo da escola falando o que vocês encontraram na pesquisa de vocês, que a tia está super curiosa para saber, tá bom? Então, meus amores, um grande beijo e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!